Em 1873, um cozinheiro de trilha chamado Charlie Goodnight prendeu uma caixa de mantimentos na parte de trás de uma velha carroça do exército e mudou para sempre a forma como a América comia. Uma panela, um fogo, um homem alimentando 12 cowboys famintos após 16 horas na cela. Sem copos de medida, sem receitas anotadas. Apenas instinto, carne de porco salgada e o que quer que a carroça carregasse. O número 14 desta lista era a refeição que os cowboys imploravam nas noites de domingo. E o número 3 era tão farto que uma tigela poderia sustentar um homem durante uma nevasca. Esses pratos foram criados exatamente para a situação em que milhões de idosos se encontram hoje. Cozinhando para um, orçamento apertado, mãos cansadas, sem energia para uma pia cheia de louça. Antes de começarmos, clique no botão de inscrição porque essas 25 refeições esquecidas de cowboys podem ser os jantares mais simples e baratos que você já colocou na sua mesa. Vamos à contagem regressiva. Número 25. Ensopado Son of a Gun. Cada cozinheiro de trilha tinha sua própria versão, e cada cowboy jurava que a sua equipe fazia o melhor. A base era simples: carne bovina, cebolas, batatas e qualquer carne de órgão que o cozinheiro tivesse à mão. Após um abate fresco, tudo cozinhava lentamente em uma panela de ferro fundido, até que a cozinha, ou no caso deles, a pradaria, cheirasse a domingo. Para um idoso cozinhando sozinho hoje, a versão moderna pula as miudezas. Doure meia libra de carne para ensopado, adicione uma cebola picada, 2 batatas, uma cenoura e cubra com água e uma pitada de sal. Deixe borbulhar por 1 hora enquanto você lê o jornal. Uma panela, uma colher, 3 dias de sobras de uma refeição que custou cerca de $4. Os cowboys o chamavam de Son of a Gun, porque não conseguiam concordar sobre o que havia nele. Você o chamará de o jantar mais fácil que fez a semana toda. Número 24. Feijão de cowboy. O feijão carioca, pinto beans, era a espinha dorsal de toda a carroça de mantimentos do Texas a Montana. Um cozinheiro de trilha deixava uma panela de molho na noite anterior. Depois cozinhava tudo no dia seguinte com um pedaço de carne de porco salgada, uma cebola e algumas pimentas secas. Na hora do jantar, o feijão havia engrossado em algo a meio caminho entre sopa e ensopado, rico o suficiente para sustentar um trabalhador. Para um idoso, um único saco de feijão seco custa cerca de $50 e o alimenta por uma semana. Coloque-os em uma panela elétrica de cozimento lento com bacon, cebola, alho e água. Vá embora. Volte para uma panela que cheira a 1880. Um feijão tão bom custa menos por porção do que uma xícara de café. Número 23. Chile de trilha. Muito antes de o chile vir em latas, ele saía de uma carroça de mantimentos. O original não se parecia em nada com o que você encontra em um copo do Wendy's. Os cowboys douravam pedaços de carne, não carne moída, e depois os ensopavam com pimentas vermelhas secas, cominho, alho e um pouco de café forte. Aquele café era o segredo. Ele aprofundava a cor e adicionava um amargor defumado que equilibrava o calor. Um idoso pode fazer uma pequena porção em uma única panela holandesa em menos de 1 hora. Use meia libra de acém, um punhado de pimenta em pó, uma cebola, uma lata de tomates e uma colher de sopa de sobras do café da manhã. 3 tigelas para 3 noites. Nenhuma segunda panela é necessária. Número 22. Carne de panela estilo carroça. Quando um novilho caía na trilha, o cozinheiro tinha que usar tudo rápido. Os cortes mais duros iam para uma panela funda de ferro fundido com cebolas, alho selvagem e um pouco de vinagre para amaciar. Enterrada nas brasas por 4 horas, a carne desmanchava ao toque de um garfo. Hoje, um único acém do supermercado custa cerca de $8 e alimenta um idoso por quase uma semana. Sele a carne. Coloque-a em uma panela elétrica de cozimento lento com cebolas, cenouras, batatas e um pouco de vinagre de maçã. E esqueça até o jantar. Os cowboys sabiam o que nós esquecemos. Carne barata, fogo lento, uma panela. Esse é todo o segredo. Número 21. Sopa de bacon e feijão. Sopa farta de bacon e feijão para o café da manhã. Nas manhãs frias, os cozinheiros de trilha esticavam a panela de feijão
da noite anterior para o café da manhã, adicionando água, mais bacon e um punhado de fubá para engrossar. O resultado era algo entre uma sopa e um mingau quente o suficiente para descongelar dedos congelados. Para os idosos de hoje, este é o uso perfeito para as sobras de feijão que estão na geladeira. Adicione uma xícara de caldo, 2 tiras de bacon picado, uma colher de sopa de fubá e aqueça lentamente. 5 minutos de trabalho para uma refeição que custa centavos e aquece você de dentro para fora. Número 20. Picadinho de cowboy. Cowboy hash. Quando a carroça estava ficando sem suprimentos e o dia de pagamento ainda estava a uma semana de distância, o cozinheiro juntava o que sobrava. Batatas frias de ontem, um pouco de sobra de carne, uma cebola, tudo picado bem fino e frito em gordura de bacon até o fundo ficar marrom e crocante. Aquele fundo crocante era o prêmio. Os cowboys brigavam por ele. Para um idoso com sobras para usar, esta é a sua refeição. Uma frigideira, uma espátula, 10 minutos. Quebre um ovo por cima se quiser se sentir chique. Nada na geladeira é desperdiçado e nada fica na pia por horas. Número 19. Frijoles, feijões com carne de porco salgada. Ao longo da fronteira do Texas, os vaqueiros mexicanos ensinaram os cowboys anglo-saxões a cozinhar lentamente o feijão carioca com um pedaço gordo de carne de porco salgada até que o caldo ficasse quase preto e incrivelmente rico. Eles o serviam em canecas de lata com uma tortilha de milho dobrada ao lado. Um idoso pode fazer isso em uma única panela. É simples: uma xícara de feijão seco, um pequeno pedaço de carne de porco salgada ou uma fatia grossa de bacon, água, sal, alho. 2 horas em fogo baixo. A refeição inteira custa cerca de $1 e tem o sabor de algo que um restaurante 4 estrelas cobraria $15. Primeira quebra de padrão. É aqui que as coisas ficam interessantes. Número 18. Ensopado com biscoitos de massa fermentada, sourdough. Toda a carroça de mantimentos carregava um fermento natural, e o cozinheiro o guardava como uma criança. Quando o jantar era ralo, ele jogava colheradas de massa de biscoito de fermentação natural direto em uma panela borbulhante de ensopado, onde eles inchavam como bolinhos macios. Aqui está a parte louca. Historiadores da alimentação da Universidade do Texas estudaram antigos diários de carroças de mantimentos e descobriram que os cowboys que comiam exatamente essa refeição caminhavam em média 20 milhas por dia a cavalo e nunca perdiam peso. A combinação de carne cozida lentamente e biscoitos de massa fermentada criou o que os nutricionistas modernos agora chamam de equilíbrio completo de proteínas e carboidratos complexos. Exatamente a coisa que os livros de dieta cobram 40 bachas para você aprender. Para um idoso, até mesmo um tubo de biscoitos refrigerados jogado em um simples ensopado de carne funciona da mesma maneira. Uma panela, sem medidas, sem confusão e uma refeição que o sustenta por horas. Número 17, ensopado Mulligan. Emprestado de andarilhos que percorriam as mesmas trilhas, era a panela definitiva para usar tudo. O que o cozinheiro tivesse ia para dentro. Uma batata, meia cebola, um pedaço de pão duro, um pedaço de carne misteriosa, água e sal. Os cowboys o chamavam de paraíso das sobras. Para um idoso limpando a gaveta de legumes uma vez por semana, esta é a refeição que se paga. Não há regras nem receita, apenas uma panela, um fogo e o que precisar ser usado. Alguns dos melhores jantares já feitos começaram exatamente assim. Número 16. Frigideira de pão de milho de cowboy. O fubá viajava bem, durava para sempre e virava jantar em 20 minutos. O cozinheiro da trilha dourava carne e cebolas em uma frigideira de ferro fundido, despejava a massa de pão de milho bem por cima e assava tudo nas brasas. Uma panela, uma refeição, zero limpeza. Para um idoso, uma pequena frigideira de ferro fundido e uma caixa de mistura para pão de milho. Jiff reproduzirão isso exatamente. Doure meia libra de carne moída com uma cebola. Despeje a massa de pão de milho por cima. Asse a 400 Amazon F por 20 minutos. O pão de milho absorve os sucos da carne no fundo
e se transforma em algo com o qual você sonhará. Eu reuni 100 das melhores refeições, a moda antiga, em um livro de receitas. Você pode encontrá-lo abaixo. Número 15. Carne ao café de trilha. Os cowboys descobriram algo que os cozinheiros de hoje ainda estão redescobrindo. Café preto forte, do tipo que ficou no fogo a manhã toda, faz uma das melhores marinadas de carne da terra. Os cozinheiros de trilha despejavam as sobras de café na panela de ensopado para aprofundar o sabor e amaciar cortes duros. A acidez do café quebrava lentamente as fibras da carne. Para os idosos, esse truque não custa nada. Você já faz café. Despeje a última xícara sobre um acém barato. Adicione uma cebola e um pouco de sal. Em seguida, cozinhe lentamente. O café desaparece completamente. O que sobra é uma carne tão macia que você pode cortá-la com um garfo. Número 14. Frango com bolinhos da carroça. Quando o chefe da trilha caçava um peru selvagem ou algumas galinhas da pradaria, o cozinheiro o transformava na refeição que os cowboys imploravam nas noites de domingo. Ele cozinhava a ave inteira em uma panela com cebolas, sal e pimenta, e depois jogava colheradas de massa de biscoito bem no final. Os bolinhos cozinhavam no caldo, absorvendo todo o sabor do frango. Um idoso hoje pode fazer isso com uma única sobrecoxa de frango, água para cobrir, uma cebola, sal e algumas colheradas de Bisquick misturadas com leite. 20 minutos do início ao fim. Uma panela. O tipo de refeição que faz você sentir que alguém está cuidando de você, mesmo quando você está cozinhando para si mesmo. Número 13. Sopa de feijão, de Whistleberry. Esse era o apelido dos cowboys para qualquer sopa feita principalmente de feijão. E a piada se faz sozinha. Mas a sopa não era brincadeira. Os cozinheiros pegavam as sobras de feijão, amassavam metade deles para engrossar o caldo e adicionavam bacon, cebola e um pouco de vinagre para realçar tudo. O vinagre era a chave. Ele cortava o peso e fazia a sopa ter um sabor fresco em vez de turvo. Para um idoso com meia lata de feijão sobrando, este é um jantar de 5 minutos. Amasse, cozinhe, adicione vinagre, coma uma tigela, uma colher. Custo total de cerca de 60 centavos. Número 12. Goulash de cowboy. Imigrantes húngaros trabalhando nas trilhas do Kansas trouxeram suas receitas de goulash com eles. E os cozinheiros de trilha as adaptaram rapidamente. Carne moída, macarrão caracol, tomates, cebola e uma mão pesada de páprica. Tudo cozido junto em uma panela até que o macarrão estivesse macio e o molho grosso. Os cowboys o chamavam de chop suey americano, slumgullion ou apenas goulash, dependendo de com qual equipe você cavalgava. Para um idoso, este é o jantar perfeito de uma panela só. Dure a carne, adicione todo o resto e cozinhe por 20 minutos. 3 refeições de uma panela por menos de US$5. Número 11. Ostras da pradaria, testículos de touro e cebolas. Tudo bem, não vamos nos alongar sobre o que as ostras da pradaria realmente eram, mas a técnica é o que importa. Os cozinheiros de trilha as cortavam finas, passavam no fubá e as fritavam com montanhas de cebolas caramelizadas na gordura do bacon. A cobertura de fubá e as cebolas doces podiam transformar quase qualquer coisa em uma refeição que valesse a pena comer. Para um idoso hoje, pegue essa mesma técnica e aplique-a a fígados de frango, que custam cerca de $2 a libra. Passe no fubá, frite na gordura do bacon com cebolas fatiadas, coma com torradas. É a moda antiga, é rico em ferro e é um jantar completo feito em uma única frigideira. Segunda quebra de padrão, controvérsia a caminho. Número 10. Slumgullion. Agora é aqui que os snobs da comida torcem o nariz. Slumgullion era a palavra dos cowboys para qualquer prato de carne e macarrão misturados. E os acadêmicos de hoje torcem o nariz para isso. Carne moída, tomates enlatados, uma cebola, qualquer macarrão que estivesse na carroça e um punhado de queijo se o cozinheiro estivesse se sentindo generoso. Eles chamam isso de comida de camponês. Eles chamam de preguiçoso. Mas aqui está o que os escritores de revistas de culinária não contam a você.
Um estudo de 2019 no Journal of Nutrition Education analisou refeições de macarrão de uma panela só, como o slangullion, e descobriu que os idosos que as comiam 3 vezes por semana tinham melhor ingestão de proteínas e contas de supermercado mais baixas do que os idosos que tentavam seguir planos de refeições sofisticados. A simples verdade que a indústria alimentícia não quer que você saiba é esta. Uma caixa de macarrão custa us $100. Uma libra de carne moída custa $4. Uma lata de tomates custa $1. Isso é uma semana de jantar por us $6. Livros de receitas e empresas de kits de refeição gastaram bilhões convencendo os idosos de que cozinhar tem que ser complicado. Os cowboys sabiam mais. Uma panela, uma colher, jantar na mesa em 20 minutos. Número 9. Torta de panela pioneira. Pioneer Pot Pie. Muito antes de as tortas de panela congeladas aparecerem nos freezers dos supermercados, os cozinheiros de trilha as faziam direto em uma panela holandesa. Eles ensopavam carne e vegetais. Depois cobriam tudo com uma única folha de massa de biscoito ou massa de torta e assavam nas brasas até o topo ficar dourado. Um recipiente, uma refeição. Para um idoso, isso é mais fácil do que parece. Cozinhe sobras de frango ou carne com ervilhas e cenouras congeladas e uma xícara de caldo. Cubra com uma massa de torta refrigerada e asse a 400 de Kelvin por 30 minutos. Tudo sai de uma única panela, sem assadeira, sem panela extra, sem dor de cabeça. Número 8. Carne com arroz de peão. Os vaqueiros espanhóis ensinaram essa aos cowboys. O arroz integral é tostado na gordura do bacon até cheirar a torrado. Em seguida, você adiciona pedaços de carne, cebola, alho, tomate picado e água, e deixa tudo ferver até que o arroz tenha absorvido cada gota. O resultado é uma refeição de uma panela só tão saborosa que nada mais é necessário no prato. Para um idoso, este é um jantar completo por cerca de $10. Use meia xícara de arroz, uns com 4 de libra de carne, uma cebola e uma pequena lata de tomates picados. 20 minutos. O arroz faz o trabalho. Você apenas espera. Número 7. Carne com repolho na panela holandesa. O repolho podia ser mantido por semanas na carroça de mantimentos sem estragar, o que o tornava o vegetal verde favorito dos cowboys. Os cozinheiros de trilha faziam camadas de repolho com carne dourada, cebolas e batatas em uma panela holandesa. Despejavam uma xícara de água e deixavam tudo cozinhar no vapor junto por 1 hora. O repolho ficava doce, a carne ficava macia e tudo tinha o sabor de tudo mais da melhor maneira. Para um idoso, este é um jantar de inverno que custa talvez os $3 e o alimenta por 2 dias. Meia cabeça de repolho, meia libra de carne, uma cebola, uma batata. Uma panela, fogo baixo, vá embora. Número 6. Barriga de porco, salt belly e feijão. Salt belly era o nome dos cowboys para a barriga de porco curada no sal. Basicamente bacon não curado. Os cozinheiros a derretiam lentamente. Depois adicionavam feijão, água e cebola e deixavam borbulhar a tarde toda. A gordura de porco defumada infundia cada feijão com sabor. Para um idoso, o bacon moderno de corte grosso faz exatamente o mesmo trabalho. Derreta 4 fatias em uma panela. Adicione uma lata de feijão carioca escorrido, uma cebola picada e uma xícara de água. Cozinhe por 20 minutos. Esse é um jantar completo por menos de $2 e tem o sabor de que levou o dia todo. Número 5. Ensopado de cozinha com folhas verdes selvagens. Os cozinheiros de trilha forrageavam o que podiam encontrar. Cebolas selvagens, folhas de dente de leão, ançarinha branca, e jogavam na panela do jantar para esticar a refeição. Nutricionistas modernos agora estão escrevendo livros sobre os benefícios das folhas verdes amargas para os idosos. Exatamente as mesmas folhas que os cowboys comiam de graça. Para um idoso hoje, um saco de couve ou espinafre congelado faz o mesmo truque. Adicione um punhado a qualquer ensopado nos últimos 5 minutos. Ferro, vitaminas, fibras e sabor. Tudo de uma panela só. Terceira quebra de padrão. Número 4. Chili Mac de carroça. Esta é a refeição que as empresas de alimentos roubaram
e colocaram em uma caixa, mas a original era 100 vezes melhor. Os cozinheiros de trilha faziam uma panela de chili e depois adicionavam macarrão caracol direto na panela nos últimos 15 minutos, deixando a massa cozinhar no caldo do chili. O amido da massa engrossava o chili, e o chili dava sabor a cada macarrão. Uma panela, uma refeição, sem escorrer, sem segunda panela. Para um idoso, esta é uma refeição que supera qualquer coisa no corredor de congelados. Meia libra de carne, uma lata de feijão, uma lata de tomates, uma colher de sopa de pimenta em pó, uma xícara de macarrão caracol seco. 25 minutos, 3 jantares de uma panela só. E aqui está a coisa que as empresas de misturas em caixa não querem que você saiba. Uma caixa de Hamburger Helper custa os 3 shillings e é quase toda em pó. A verdadeira versão de cowboy custa menos, tem um sabor melhor e não tem uma lista de ingredientes que você não consegue pronunciar. Nós esquecemos como fazer isso, e as empresas de alimentos fizeram fortunas com o nosso esquecimento. Número 3. Ensopado de cowboy com biscoito duro. Hardtack. Este era o jantar tão farto que uma tigela poderia sustentar um homem durante uma nevasca. Os cozinheiros de trilha pegavam qualquer carne que tivessem, adicionavam feijão, batatas, cebolas e água e cozinhavam por horas. Em seguida, eles esfarelavam biscoitos duros chamados hardtack direto na tigela para absorver o caldo e dar volume. A combinação de carne cozida lentamente, feijão, amido e pão criou o que hoje chamaríamos de uma refeição de macronutrientes perfeita. Para um idoso, a versão moderna é ainda mais simples. Faça um ensopado básico de carne e vegetais. Em seguida, esfarele alguns biscoitos de água e sal ou um pedaço de pão amanhecido direto na sua tigela. O pão absorve o caldo e transforma o jantar em algo tão farto que você não precisará de uma segunda tigela. Esta é a refeição que alimentou homens que trabalhavam 16 horas em clima abaixo de zero. Certamente dará conta de uma noite tranquila em casa. Número 2. Café da manhã de cowboy em uma panela para o jantar. Na trilha, o café da manhã e o jantar muitas vezes pareciam exatamente iguais. Uma frigideira de ferro fundido com bacon, batatas, cebolas e ovos. Tudo cozido junto em uma panela. O bacon derretia primeiro, as batatas ficavam crocantes na gordura do bacon. As cebolas caramelizavam e os ovos entravam por último. Uma frigideira. Não precisava de pratos se você não estivesse a fim de sujar nenhum. Para um idoso cozinhando para um, este é o jantar preguiçoso perfeito. 2 tiras de bacon, uma batata picada, meia cebola e 2 ovos. 10 minutos do início ao fim. Custa cerca de R$1,50. E há algo profundamente satisfatório em comer o café da manhã no jantar. Da mesma forma que os cowboys faziam depois de um longo dia, quando você simplesmente não está a fim de fazer algo complicado. E finalmente, em primeiro lugar, número 1. Ensopado da trilha do Texas. Texas Trail Stew. Este é o rei das refeições de cowboy de uma panela só. O prato que todo cozinheiro de carroça do Rio Grande, à fronteira canadense, sabia de cor. Pedaços de carne dourados na gordura do bacon. Depois, cebolas, alho, batatas, cenouras, feijão, tomates e uma mão pesada de pimenta em pó. Tudo cozido em uma grande panela holandesa até a carne desmanchar e o caldo ficar grosso e escuro. Os cowboys o chamavam de ensopado de tudo, porque tinha tudo nele. Uma panela, um fogo, uma colher. Uma refeição que alimentava uma dúzia de homens famintos com sobras para o café da manhã. Para um idoso morando sozinho, esta é a refeição que vale a pena lembrar acima de todas as outras. Coloque tudo na sua geladeira que precisa ser usado em uma panela. Doure a carne primeiro, adicione os vegetais, cubra com água o caldo, tempere generosamente e deixe cozinhar por 1 hora enquanto você faz outra coisa. O que sai são 3 ou 4 jantares de uma sessão de cozimento, cada um com um sabor melhor que o anterior, à medida que os sabores se aprofundam na geladeira. Sem equipamento especial, sem ingredientes sofisticados, sem pia cheia de louça. Apenas a mesma sabedoria simples que alimentou os cowboys da América por 100 anos.
Os cozinheiros da trilha sabiam de algo que esquecemos. Uma refeição não precisa ser complicada para ser boa. Ela precisa ser quente, farta e feita com cuidado. Mesmo que a única pessoa para quem você esteja cozinhando seja você mesmo. Eu reuni 100 das melhores refeições à moda antiga em um livro de receitas. Você pode encontrá-lo abaixo. Então, aí está. 25 refeições esquecidas de cowboy de uma panela só. Cada uma delas projetada exatamente para a situação em que muitos idosos se encontram hoje. Cozinhando sozinhos, cuidando do orçamento, economizando energia. Escolha uma esta semana, apenas uma. Experimente o feijão de cowboy, ou o chili mac, ou o café da manhã no jantar. Depois volte e me diga nos comentários qual você fez e como ficou. Se o seu avô cavalgava pelas pastagens ou se a sua avó cozinhava para os peões, compartilhe a história dela também. Essas receitas nunca foram feitas para serem esquecidas. E agora que você as conhece, elas não precisam ser. Se essas histórias de pastagens abertas e sobrevivência simples mudaram a forma como você olha para os ingredientes na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história culinária que o tempo tentou enterrar. Vamos preservar essas tradições juntos. O próximo tesouro de sabedoria esquecida será aberto em breve.